Imagine viver em um mundo onde você não é destruído por críticas, onde fracassos não quebram sua mente e onde problemas não tiram sua paz. Agora imagine possuir uma filosofia capaz de transformar dor em força, caos em disciplina e sofrimento em clareza. Essa filosofia existe, e ela não nasceu ontem. Ela surgiu há mais de 2000 anos e foi praticada por imperadores, soldados e pensadores que enfrentaram guerras, crises e tragédias. Essa filosofia é o estoicismo. E hoje você vai conhecer 10 regras estoicas que podem mudar completamente a maneira como você vive, pensa e reage ao mundo. Mas atenção, essas regras não são frases motivacionais. São princípios duros, profundos e muitas vezes desconfortáveis. Porque o estoicismo não promete felicidade fácil. Ele ensina algo muito mais poderoso: domínio sobre si mesmo. Antes de entender as regras, precisamos compreender uma coisa. O estoicismo não é apenas uma teoria filosófica. Ele é uma ferramenta mental para sobreviver ao caos da vida. A filosofia nasceu na Grécia Antiga e depois foi desenvolvida em Roma por pensadores como Sêneca, Epiteto, Marco Aurélio. Esses homens viveram em tempos extremamente difíceis: guerras, intrigas políticas, exílio, perseguição. Mesmo assim, eles desenvolveram um sistema mental que permitia manter clareza, calma e racionalidade mesmo nas piores situações. A pergunta central do estoicismo é simples: como viver bem em um mundo que está fora do nosso controle? E a resposta deles se baseia em algumas regras fundamentais. Hoje você vai conhecer as 10 mais importantes. Regra estoica 1. Diferencie o que você controla do que você não controla. Essa talvez seja a regra mais famosa do estoicismo, e também a mais ignorada. O filósofo Epiteto dizia: algumas coisas dependem de nós, outras não. Essa frase parece simples, mas contém uma enorme sabedoria. Pense em quantas coisas tiram sua paz diariamente. Opiniões de outras pessoas, críticas, economia, decisões de outras pessoas, acontecimentos inesperados. A verdade é que a maior parte da nossa ansiedade vem da tentativa de controlar o incontrolável. Os estoicos perceberam isso há 2000 anos. Eles dividiram a vida em 2 categorias. O que você controla? Suas escolhas, suas ações, suas atitudes, sua disciplina, seus valores. O que você não controla? Clima, economia, opinião das pessoas, passado, acontecimentos externos. O problema é que a maioria das pessoas vive o oposto. Elas tentam controlar tudo que está fora delas e negligenciam aquilo que realmente podem controlar. Os estoicos inverteram essa lógica. Eles decidiram investir toda a energia apenas naquilo que depende deles. Imagine o poder mental disso. Se alguém te critica, isso não está sob seu controle, mas sua reação está. Se algo dá errado, você não controla o acontecimento, mas controla a sua resposta. Quando você internaliza essa regra, algo extraordinário acontece. Você para de desperdiçar energia com coisas inúteis e começa a focar no único território onde a verdadeira força existe: seu próprio caráter. Regra estoica 2. Aceite a realidade como ela é. Uma das maiores fontes de sofrimento humano é a resistência à realidade. As pessoas querem que a vida seja diferente do que ela é. Elas querem que as coisas aconteçam de acordo com seus desejos. Mas a vida não funciona assim. O mundo não foi desenhado para satisfazer nossas expectativas. Os estoicos entendiam isso profundamente. Eles chamavam esse princípio de amor fati, amor ao destino. Isso significa algo radical. Não apenas aceitar o que acontece, mas abraçar os acontecimentos como parte do caminho da vida. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: uma chama transforma tudo que lhe é lançado em fogo e luz. Essa é a mentalidade estoica. Problemas não são apenas obstáculos, eles são matéria-prima para crescimento. Imagine 2 pessoas enfrentando o mesmo problema.
Uma reclama, a outra pergunta: como posso usar isso para me tornar mais forte? Essa segunda pessoa está aplicando uma mentalidade estoica. Aceitar a realidade não significa ser passivo. Significa reconhecer que resistir mentalmente ao inevitável só cria sofrimento desnecessário. Quando algo acontece, existem duas possibilidades. Você pode lutar contra a realidade ou você pode aprender a trabalhar com ela. Os estoicos escolheram a segunda opção. Eles entendiam que a vida não é um roteiro perfeito, é um campo de batalha. E nesse campo de batalha, o verdadeiro poder está em adaptar-se ao que acontece sem perder a serenidade. Regra estoica 3. Controle suas emoções antes que elas te controlem. Uma das maiores ilusões modernas é acreditar que devemos seguir nossas emoções. Hoje ouvimos constantemente frases como siga seu coração, faça o que você sente. Mas os estoicos tinham uma visão muito diferente. Para eles, emoções descontroladas eram perigosas. Não porque emoções sejam ruins, mas porque emoções intensas distorcem o julgamento racional. Quando alguém age dominado por raiva, medo ou orgulho, dificilmente toma boas decisões. O filósofo Sêneca escreveu extensamente sobre isso, especialmente sobre a raiva. Ele afirmava que a raiva é uma forma temporária de loucura. Pense por um momento. Quantas decisões ruins são tomadas em momentos de emoção extrema? Discussões que destroem relacionamentos, palavras que nunca podem ser retiradas, escolhas impulsivas que geram arrependimento. Os estoicos buscavam algo extremamente raro no mundo moderno: domínio emocional. Mas é importante entender uma coisa: controle emocional não significa suprimir sentimentos, significa não permitir que sentimentos se tornem seus mestres. Os estoicos treinavam a mente para criar um espaço entre o estímulo e a resposta. Por exemplo, alguém te ofende. A reação automática é raiva, mas um estoico treinado faz algo diferente. Ele pausa, observa a emoção e decide conscientemente como reagir. Esse pequeno intervalo entre estímulo e resposta é o lugar onde nasce a verdadeira liberdade. Quando você desenvolve esse controle, algo poderoso acontece. Você deixa de ser um prisioneiro das circunstâncias e passa a ser autor das próprias ações. Regra estoica 4. Lembre-se de que você vai morrer. Memento mori. Essa pode parecer uma regra sombria, mas para os estoicos ela era libertadora. Memento mori é uma expressão em latim que significa lembre-se de que você vai morrer. Hoje, muitas pessoas evitam pensar sobre a morte. A sociedade moderna tenta escondê-la. Mas os estoicos faziam o oposto. Eles refletiam frequentemente sobre a mortalidade, não por pessimismo, mas por clareza. Quando você reconhece que a vida é limitada, algo muda na sua percepção. Coisas que antes pareciam enormes, de repente se tornam pequenas. Discussões triviais, orgulho, preocupações superficiais, tudo isso perde importância. Marco Aurélio escreveu algo muito profundo sobre isso. Ele lembrava a si mesmo que imperadores morrem, generais morrem, filósofos morrem, todos desaparecem com o tempo. Esse pensamento não tinha a intenção de causar medo. Pelo contrário, ele servia como um lembrete poderoso. O tempo é o recurso mais valioso que você possui. E a pergunta que os estoicos faziam era simples: se a vida é curta, por que desperdiçá-la com coisas insignificantes? Pensar na morte nos obriga a priorizar, nos obriga a perguntar: o que realmente importa? Relacionamentos verdadeiros, virtude, sabedoria, crescimento. Memento mori não é uma ideia triste, é um convite para viver com intensidade e propósito. Porque quando você percebe que o tempo é finito, cada momento ganha valor. Regra estoica 5. Simplifique sua vida. Vivemos em uma era de excesso. Excesso de informação, excesso de consumo, excesso de distração. Mas, curiosamente, quanto mais coisas acumulamos, mais complexa nossa vida se torna. Os estoicos defendiam algo radicalmente diferente.
Eles acreditavam na simplicidade voluntária. Isso não significa viver na pobreza. Significa não se tornar dependente de luxos e excessos. Sêneca, por exemplo, era extremamente rico, mas ele praticava exercícios de simplicidade. De tempos em tempos, ele passava alguns dias vivendo com o mínimo possível, com roupa simples, com comida simples, com conforto limitado. E então ele fazia uma pergunta a si mesmo: é disso que eu tinha medo? Essa ideia por trás desse exercício era muito profunda. O medo da perda é uma das maiores fontes de ansiedade humana. As pessoas vivem com medo de perder dinheiro, status ou conforto. Mas os estoicos, quando provam a si mesmos que conseguem viver com pouco, esse medo desaparece. E quando o medo desaparece, nasce algo extremamente poderoso: liberdade. O estoico busca ser independente das circunstâncias externas. Ele prefere possuir coisas simples, mas possuir algo muito mais valioso: uma mente tranquila. Isso não significa rejeitar prosperidade. Significa não permitir que riqueza ou conforto se tornem correntes invisíveis. Porque quando sua felicidade depende de coisas externas, você se torna vulnerável. Mas quando sua felicidade depende do seu caráter, ninguém pode tirá-la de você. Regra estoica 6. Não busque a aprovação das pessoas. Uma das maiores prisões psicológicas do mundo moderno é a necessidade de aprovação. As pessoas moldam suas decisões baseadas no que os outros vão pensar. Elas escolhem carreiras para impressionar, compram coisas para demonstrar status e, muitas vezes, silenciam suas próprias convicções para evitar críticas. Os estoicos enxergavam isso como uma forma de escravidão. O filósofo Epicteto ensinava que no momento em que você coloca sua felicidade nas mãos da opinião alheia, você perde sua liberdade. Pense nisso com cuidado. Se alguém pode destruir seu dia com uma crítica, então essa pessoa possui poder sobre você. Mas o estoico busca exatamente o oposto. Ele busca autonomia interior. Isso significa viver de acordo com princípios, não com aplausos. Marco Aurélio refletia frequentemente sobre isso em seus escritos. Ele lembrava a si mesmo de algo extremamente importante. A maioria das pessoas que julgamos estar nos observando, na verdade está ocupada demais pensando em si mesmas. Essa percepção muda completamente a forma como enxergamos a vida. Grande parte da pressão social que sentimos é uma ilusão criada pela nossa própria mente. Os estoicos sabiam que tentar agradar a todos é impossível. E, pior ainda, quem vive buscando aprovação acaba se afastando de quem realmente é. Por isso, a regra estoica é clara: não viva para aplausos, viva para ser uma pessoa íntegra. Porque, enquanto a aprovação das pessoas muda constantemente, o valor de um caráter sólido permanece. Regra estoica 7. Transforme obstáculos em caminho. A vida raramente segue o plano que imaginamos. Projetos falham, portas se fecham, situações inesperadas surgem. Para muitas pessoas, esses acontecimentos são vistos como sinais de fracasso. Mas os estoicos desenvolveram uma perspectiva completamente diferente. Eles acreditavam que os obstáculos fazem parte do próprio caminho. Marco Aurélio escreveu uma frase famosa que resume essa ideia: o impedimento para a ação avança a ação. O que fica no caminho se torna o caminho. Essa frase expressa uma das ideias mais poderosas do estoicismo. Dificuldades não são apenas barreiras, elas são oportunidades disfarçadas. Pense em um atleta treinando. Se o treino fosse sempre fácil, o corpo nunca se desenvolveria. O crescimento acontece exatamente porque existe resistência. O mesmo vale para a vida. Problemas testam nossa paciência, fracassos testam nossa perseverança, críticas testam nossa maturidade. Cada obstáculo revela algo sobre nós e também nos oferece uma chance de evolução.
Os estoicos treinavam a mente para perguntar algo diferente diante de problemas. Em vez de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Eles perguntavam, o que essa situação pode me ensinar? Essa mudança de perspectiva transforma completamente a experiência da dificuldade. O obstáculo deixa de ser um inimigo e passa a ser um instrumento de crescimento. Quando você internaliza essa regra, algo curioso acontece. As situações que antes pareciam ameaçadoras passam a ser vistas como desafios, e desafios são oportunidades de se tornar mais forte. Regra estoica 8. Discipline sua mente diariamente. Nenhuma das regras estoicas funciona sem prática. O estoicismo não é uma filosofia que se aprende apenas lendo ou ouvindo. Ele precisa ser exercitado todos os dias. Os antigos estoicos tratavam a mente da mesma forma que um atleta trata o corpo. Eles acreditavam que o caráter se desenvolve através de treinamento constante. Marco Aurélio, por exemplo, escrevia reflexões pessoais todos os dias. Esses escritos ficaram conhecidos como meditações. Mas é importante entender algo. Ele não escreveu esse livro para outras pessoas. Era um diário privado, um exercício mental para lembrar a si mesmo de como deveria viver. Esse hábito revela algo essencial sobre a filosofia estoica. Mesmo um imperador precisava treinar sua mente, porque a mente humana tende naturalmente ao caos. Pensamentos negativos aparecem, preocupações surgem, impulsos tomam controle. Sem disciplina mental, somos facilmente dominados por essas forças. Por isso, os estoicos desenvolveram práticas diárias como reflexão pessoal, autoanálise, controle de pensamentos, visualização de dificuldades. Uma prática comum era imaginar possíveis desafios antes que eles acontecessem. Esse exercício é chamado de premeditação dos males. A ideia não é viver pessimista, mas preparar a mente para lidar com dificuldades com serenidade. Se algo inesperado acontece, a mente já está preparada. Esse treinamento fortalece a estabilidade emocional. Com o tempo, a pessoa se torna mais resistente a pressões externas. Enquanto muitos vivem reagindo impulsivamente às circunstâncias, o estoico desenvolve uma mente clara, disciplinada e consciente. E essa disciplina mental se torna uma das maiores fontes de poder interior. Regra estoica 9. Valorize o presente. Grande parte da ansiedade humana nasce de duas direções opostas: o passado e o futuro. As pessoas passam horas revivendo erros antigos, pensam no que deveriam ter dito, no que poderiam ter feito diferente, em decisões que gostariam de mudar. Mas o passado não pode ser alterado. Ao mesmo tempo, muitas pessoas vivem presas ao futuro. Preocupações com dinheiro, carreira, problemas que talvez nunca aconteçam. O resultado disso é trágico. Elas ignoram o único momento que realmente existe, o presente. Os estoicos compreendiam isso profundamente. Marco Aurélio escreveu algo extremamente simples e poderoso. A vida de cada pessoa é aquilo que seus pensamentos fazem dela. Quando a mente está constantemente presa ao passado ou ao futuro, a vida escapa. O presente passa despercebido. Para os estoicos, viver bem significa focar no momento atual. Não de forma irresponsável, ignorando o futuro, mas entendendo que a única ação possível acontece agora. Você não pode agir ontem, você não pode agir amanhã, você só pode agir hoje. Esse entendimento gera uma mudança profunda de perspectiva. Quando você está totalmente presente, as preocupações diminuem, a clareza aumenta e suas ações se tornam mais conscientes. A mente deixa de vagar em direções inúteis e começa a investir energia no único ponto onde a vida acontece: aqui, agora. Regra estoica 10. Construa um caráter inabalável. Todas as regras anteriores apontam para um objetivo final. O estoicismo não busca conforto, não busca fama, não busca riqueza.
O objetivo central dessa filosofia é formar um caráter forte e virtuoso. Para os estoicos, o verdadeiro valor de uma pessoa não está em sua posição social ou em seus bens, está em suas virtudes. Entre as principais virtudes estoicas estão a sabedoria, justiça, coragem e autodisciplina. Essas qualidades formam a base de um caráter sólido. E a razão disso é simples. Tudo o que existe fora de você pode desaparecer. Dinheiro pode ser perdido, status pode desaparecer, saúde pode mudar, circunstâncias podem se transformar. Mas o caráter permanece. Ele é a única posse que ninguém pode retirar. Por isso, os estoicos treinavam constantemente sua integridade. Eles buscavam agir corretamente mesmo quando ninguém estava observando, porque a verdadeira medida de um ser humano não é como ele se comporta diante de aplausos, mas como ele se comporta diante das dificuldades. Um caráter forte funciona como uma âncora. Quando tempestades surgem, ele mantém a mente firme. Quando críticas aparecem, ele mantém a dignidade. Quando obstáculos surgem, ele mantém a perseverança. Essa é a verdadeira força que o estoicismo pretende construir. Não força física, mas força interior. Conclusão: a verdadeira força estoica. Se observarmos atentamente essas 10 regras, perceberemos algo importante. Elas não prometem uma vida sem problemas. Na verdade, elas partem do princípio oposto. A vida sempre terá dificuldades. Sempre haverá incerteza. Sempre haverá desafios. Sempre haverá momentos difíceis. O estoicismo não tenta eliminar essas realidades. Ele ensina como enfrentá-las. Essa filosofia não foi criada para tempos fáceis. Ela nasceu em períodos de guerra, crise e instabilidade. E talvez seja exatamente por isso que seus ensinamentos continuam tão relevantes hoje. Em um mundo cheio de distrações, opiniões e pressões externas, o estoicismo nos remembra algo essencial. O verdadeiro poder não está em controlar o mundo, está em controlar a si mesmo. Quando você domina suas emoções, quando aceita a realidade com serenidade, quando constrói um caráter forte, você se torna algo raro. Uma pessoa estável em um mundo instável. E talvez essa seja a maior lição dos antigos estoicos. A paz não vem de circunstâncias perfeitas. Ela nasce dentro de uma mente disciplinada. E essa mente pode ser construída. Uma decisão, um pensamento e uma ação consciente de cada vez. Se esses princípios fizeram sentido para você, experimente aplicar apenas uma dessas regras na sua vida durante esta semana. Observe como sua mente reage. Observe como suas decisões mudam. Porque filosofia não foi criada apenas para ser estudada. Ela foi criada para ser vivida. A maioria das pessoas tenta controlar o mundo. Os estoicos aprendem a controlar a si mesmos. Se você quer desenvolver essa mentalidade, inscreva-se no canal.